Imagina que você está num tribunal. O réu é Deus. A acusação é a seguinte: se ele é bom, por que existe leucemia infantil? Se ele é poderoso, por que existem tsunamis? Se ele é sábio, por que inocentes sofrem enquanto criminosos prosperam? O promotor apresenta o caso, cruza os braços e diz: defesa, a palavra é sua. Aqui está o que quase ninguém percebe. O promotor cometeu um erro gravíssimo antes mesmo de abrir a boca. E esse erro transforma o argumento mais famoso contra Deus em um argumento a favor dele. Fica aqui, porque o que vou te mostrar vai mudar como você pensa sobre essa questão, para sempre. Mas antes de chegar lá, preciso te contar algo que o argumento esconde. Existe uma premissa invisível enterrada no problema do mal. Uma suposição que ninguém declara em voz alta. E é exatamente essa suposição que, quando exposta, faz o argumento inteiro desmoronar. Eu vou revelar ela, mas não ainda. Porque para você entender o tamanho do problema, você precisa primeiro entender a estrutura completa do argumento. Deixa eu ser honesto aqui. Esse não é um tema abstrato para mim. Provavelmente não é para você também. Todo mundo já ficou diante de algo que simplesmente não faz sentido. Um ente querido sofrendo com uma enfermidade, uma tragédia que destrói uma família inteira, uma injustiça que nunca foi resolvida. E a pergunta vem, às vezes sussurrada, às vezes gritada: como Deus pode existir e isso acontecer? Essa pergunta tem dois lados completamente diferentes, e confundir esses dois lados é o primeiro grande erro da conversa. Lado 1. O problema é emocional. Você está sofrendo. Você quer consolo, não argumento. Filosofia não cura luto. Lógica não abraça ninguém. Lado 2. O problema é intelectual. Alguém usa o mal como argumento para provar que Deus não existe. Aqui estamos falando de lógica, de premissas, de contradições, de estrutura. Vamos olhar hoje para o lado 2. Não porque o lado 1 não importe. Importa profundamente. Mas porque confundir os dois é como apresentar um atestado médico num julgamento filosófico. São cortes diferentes, precisam de tratamento diferente. Então vamos ao argumento. Na forma mais honesta possível, ele funciona assim. Premissa 1. Existe um Deus que é ao mesmo tempo todo bom, todo poderoso e todo sábio. Premissa 2. O mal existe. Conclusão. Contradição. Logo, Deus não existe. Parece devastador. Mas aqui está o primeiro problema. Essa estrutura não é formalmente contraditória. Não tem contradição explícita entre Deus é bom e o mal existe. Para você chegar à contradição, você precisa adicionar mais premissas. Premissas que o argumento geralmente não declara. Quais são elas? Premissa oculta 1. Se Deus é bom, ele eliminaria todo o mal que pudesse. Premissa oculta 2. Se Deus é poderoso, ele pode eliminar todo o mal. Premissa oculta 3. Deus não tem nenhuma razão moralmente suficiente para permitir o mal. Reparou na terceira? Essa é a bomba. Porque agora a questão não é mais o mal existe. Obviamente existe. A questão é, Deus poderia ter uma razão boa o suficiente para permitir o mal? E aqui o argumento topa um muro. Para afirmar com certeza que Deus não tem nenhuma razão moralmente suficiente para o mal, você precisaria conhecer todas as razões possíveis de Deus. Todas. Você precisaria ter acesso completo ao quadro total da realidade, passado, presente, futuro, consequências invisíveis de cada evento, propósitos que transcendem o tempo. Em outras palavras, você precisaria ser onisciente. Mas se você fosse onisciente, você seria Deus, e aí você não estaria mais argumentando contra a existência dele. Você seria ele. Percebe a armadilha? O filósofo Alvin Plantinga passou décadas desenvolvendo esse ponto com precisão cirúrgica em uma obra que virou referência na filosofia analítica da religião. A conclusão dele, acolhida até por filósofos ateus como William Rowe, é a seguinte: basta a mera possibilidade de que Deus tenha uma razão suficiente para o mal para que o argumento lógico inteiro colapse. Não precisamos saber qual é a razão. Não precisamos concordar com ela. Só precisamos reconhecer que ela pode existir. E isso é suficiente para encerrar o argumento lógico.
Mas os ateus mais sofisticados já sabem disso. Quando o argumento lógico falha, eles mudam de estratégia. E a nova versão é mais difícil de responder. Em vez de dizer que Deus é impossível, eles dizem que Deus é improvável. Ok, talvez Deus possa ter razões que não conhecemos, mas olha para este mundo. O sofrimento parece tão gratuito, tão absurdo, tão desproporcional. Isso não torna a existência de Deus extremamente improvável? Esse argumento evidencial é mais honesto, mais modesto e, por isso, mais perigoso. Aqui tem duas respostas que precisam ser entendidas, juntas. Pensa como você assiste a um filme de mistério. Na cena 23, o detetive faz algo que parece completamente ilógico. Você se irrita. Que decisão idiota! Na cena 87, o plot twist. E, de repente, a cena 23 faz todo sentido. Era fundamental. Você julgou o todo a partir de um fragmento. Agora expande isso para a existência humana. Você tem acesso a uma janela microscopicamente estreita da realidade. Não conhece as consequências de longo prazo de cada sofrimento. Não sabe o que aconteceria sem ele. Não vê o quadro completo, nem de longe. William Houston e Stephen Wextra desenvolveram esse argumento com rigor cirúrgico. A diferença epistêmica entre Deus e o ser humano é tão radical que seria de se esperar que não enxergássemos as razões do mal, mesmo que elas existissem e fossem suficientes. O fato de não enxergarmos a razão não significa que ela não existe, significa apenas que nossa perspectiva é limitada. Isso não é fuga, é epistemologia honesta. Agora vem a parte que a maioria das pessoas nunca considerou. Quando alguém aponta para o sofrimento de uma criança inocente e diz: "Isso é mal, isso é errado, isso não deveria existir", presta atenção no que está sendo assumido nessa frase. Não uma preferência pessoal, não um dado evolutivo, não uma convenção cultural. Uma afirmação moral objetiva. Isso é mal de verdade. Mas aqui está a pergunta que o argumento nunca responde. De onde vem esse padrão? Se o universo é apenas matéria em movimento, átomos, forças, processos cegos, então leucemia infantil não é mal. É apenas um arranjo de partículas. Sem Deus, mal não é uma categoria moral objetiva. É preferência, é construção cultural, é o sentimento de um primata mais evoluído diante de um outro primata sofrendo. Não algo realmente errado. Então, o argumento colapsa em si mesmo. Para usar o mal como argumento contra Deus, você precisa assumir que o mal é objetivamente real. Mas o mal só é objetivamente real se existe um padrão moral que transcende a humanidade. E esse padrão exige algo além do universo material, exige um legislador moral. Em outras palavras, exige Deus. O argumento que deveria destruir Deus pressupõe Deus para funcionar. Agora chegamos ao ponto que nenhum script sobre esse tema fica. A conversa toda, por séculos, foi assim: o mundo tem mal demais para Deus existir. Mas e se a pergunta certa for exatamente o oposto? Você já parou para pensar no seguinte? Se o universo surgiu do nada por processos cegos e aleatórios, se somos apenas poeira que se organizou temporariamente, se não há propósito, não há legislador, não há estrutura moral objetiva, por que ainda existe bem? Por que existe compaixão em criaturas que não precisariam tê-la para sobreviver? Por que o impulso de ajudar o estranho, de se sacrificar pelo outro, de construir beleza onde ninguém mandou? Por que o sofrimento nos revolta em vez de ser apenas mais um dado neutro do ambiente? A presença do mal em um mundo sem Deus seria esperada. Seria simplesmente a lei da selva operando normalmente. Mas a presença do bem, bondade gratuita, sacrifício sem retorno evolutivo, compaixão por estranhos, a própria revolta moral diante da injustiça, essa é a anomalia. Essa é a coisa que o naturalismo não consegue explicar. O problema não é o mal. O problema é o bem. E é exatamente o bem inexplicável nesse universo que aponta para algo além dele. Então volta para o tribunal. O promotor terminou seu discurso. A acusação: o mal existe, logo Deus não pode existir. Mas agora você vê o que estava escondido. Para o mal ser realmente mal, e não apenas um fato neutro da natureza, o promotor já assumiu que existe um padrão moral objetivo. Ele já assumiu que o mundo deveria ser diferente. Ele já assumiu que a injustiça importa, além da preferência pessoal. E todas essas suposições não fazem sentido num universo sem Deus.
O promotor entrou no tribunal com a Bíblia debaixo do braço e pediu para Deus ser condenado. A pergunta final não é por que existe mal no mundo criado por Deus. A pergunta final é por que existe bem num universo que não precisaria de nenhum? Essa pergunta não tem resposta dentro do naturalismo, mas tem uma dentro do teísmo. Se esse raciocínio te acertou de alguma forma, deixa o like agora. Compartilhe com alguém que já te jogou o problema do mal na cara ou com alguém que está lutando com essa questão de verdade. Esse vídeo pode ser exatamente o que eles precisam. E nos comentários, quero saber qual foi o ponto que mais te surpreendeu ou qual a sua maior objeção ao que fui apresentado aqui. Porque a conversa real acontece nos comentários. Até a próxima!